Olá pessoal, tudo bem? É o professor Fábio Luiz de Souza. Hoje na nossa aula nós vamos continuar o eletromagnetismo, na verdade a parte do magnetismo, e nós vamos ver hoje a força magnética sobre corpos pontiformes portadores de cargas elétricas, ok? Antes de começar, deixa eu dar um recado para vocês, que é o seguinte, ó. Não esquece de acessar os links das atividades obrigatórias, né, que o seu professor indicar para você. Clique também no primeiro link para você registrar sua presença, ok? E não esquece de enviar no final, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte. A força magnética ela é extremamente importante para o nosso cotidiano, né? A gente no dia a dia utiliza muitos motores elétricos. Os motores elétricos são uma realidade cada vez maior, né? E com o avanço da produção de materiais, né, que os físicos, os químicos trabalham para criar engenharia de materiais, né, os motores vão ficar cada vez mais eficientes. Então você vai ter uma utilização muito maior de motores no nosso dia a dia. Nós vamos começar a usar os motores elétricos também para carros, o que já é usado, né? Mas vai ficar muito mais amplo o seu uso. Então, a força magnética, ela é responsável pela rotação do motor elétrico, né? Então, você consegue criar rotação do motor elétrico justamente devido a esta força, ok? Bom, então, vamos entender um pouquinho da ação dessa força magnética. Gente, a força magnética ela tem a origem na interação entre dois campos magnéticos. Então, esses dois campos magnéticos, o do corpo que está sofrendo a força e o do corpo que está agindo, né? O campo magnético externo, que está atuando sobre o corpo. Lembre-se da terceira lei de Newton. Nenhum corpo pode fazer força sobre si próprio, né? Quem faz força nesse corpo é um corpo externo, é um campo externo. Então, não esqueçam. Esse campo que está magnético, que vai agir sobre a carga elétrica, é um campo magnético externo, não é da carga elétrica, ok? A carga elétrica está sofrendo a ação desse campo externo. Então pense que aqui tem um ímã, né, ou então um aparato que está produzindo esse campo magnético, tá? Uma coisa muito importante que tem que ficar claro é que esse campo magnético com linhas paralelas, assim, bonitinhas, né, ele tem um nome especial. É o campo magnético uniforme, tá? Então, essas linhas paralelas de campo magnético se chama uniforme. Você pode ter essas linhas de campo uniforme, né? Com, por exemplo, um ímã em U, né? Então, se você pegar um ímã em forma de U, ok? Aqui você vai ter o polo norte, aqui o polo sul, tudo bem? E esse ímã entre o norte e o sul, vai haver aqui o fluxo de linhas de campo. As linhas saem do norte e entram no sul, ok? Então aqui, ó, você vai ter uma região em que as linhas saem do norte e entram no sul, que tem esse comportamento que nós estamos mostrando aqui na TV, que é o comportamento uniforme, ok? Essas linhas de campo uniforme, se eu colocar uma carga elétrica em movimento, tá? Com uma certa velocidade em relação a esse campo magnético, ela vai sentir a ação da força desse campo magnético. Lembre-se, a força magnética ela atua para alinhar essa velocidade com o campo, ok? Então, essa força magnética ela vai atuar até alinhar a velocidade com a direção do campo. Quando isso ocorrer, tá? Essa força magnética desaparece. Ela não aparece mais. Então, ela só aparece para alinhar a carga, né? Tem casos que nunca vai conseguir fazer esse alinhamento. Então, o que vai ocorrer é que essa força magnética não deixa de atuar enquanto não alinhar. Tudo bem? E se a carga já estiver alinhada, entrar no campo já alinhada, ela não sofrerá a ação da força magnética, ok?
Então vamos lá. A força magnética, né, como eu já disse, ela vai ser zero se essa carga já estiver alinhada ao campo magnético, ok? E como é que eu sei a ação dessa força? A gente vai ver aqui que é com a lei de Ampère, com a regra da mão direita, você consegue ver a direção da ação dessa força, tá? Então, vamos lá. Como é que eu aplico, então, a regra da mão direita, a lei de Ampère? Então, você tem aqui uma carga positiva, nesse caso, com a velocidade nessa direção. Então, você vai pegar a sua mão, ok? Como está aqui na figura, as pontas dos dedos são o campo magnético. Você vai colocar na direção do campo magnético. O dedão, você vai colocar na direção da velocidade, da carga. E a palma da mão vai indicar a direção da força. Lembre-se, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, não esqueçam. A regra da mão direita, ela é convencionada para a carga positiva. Se a carga for negativa, a força vai estar invertida em relação à palma da mão. Ok? Então, toma cuidado com isso. E aqui eu coloquei uma figura para isso ficar bem claro para vocês, tá? Então, olha só. A carga positiva, velocidade. Então, a velocidade você aponta com o dedão, ok? Os dedos na direção do campo. O campo está aqui, as linhas pretas. Colocou a velocidade na direção do dedão. E agora, olha só, tua palma da mão para dentro da tela, aqui no caso da minha TV, ok? Então, a força para dentro da tela. Já para a carga negativa, você aplica a regra da mão direita da mesma forma, só que você sabe que a força é invertida. Não vai ser para dentro da tela, e sim para as costas da sua mão. Então, para fora da tela. Tudo bem? É bem facinho de aplicar a regra da mão direita. Não é um bicho de sete cabeças. Fica tranquilo. Vamos fazer uma questão aí para a gente praticar. Então, olha só. Um feixe de partículas que contenha cargas elétricas pode ser desviado se ele atravessar um campo magnético uniforme, né? Lembre-se que essas partículas só vão ser desviadas se elas entrarem com a direção da velocidade não alinhada ao campo, ok? Considere o caso de um feixe de gás elétrons, um plasma de elétrons, né? Você tem, por exemplo, um plasma de elétrons nas suas lâmpadas em casa fluorescentes, né? São plasma de elétrons. Então, plasma de elétrons também é utilizado em televisões, ok? E esse feixe de gás de elétrons, esse plasma de elétrons, que é lançado sobre um campo magnético, na direção indicada pela ilustração ao lado. Então, vamos ver a ilustração aqui, ó. Você tem, então, aqui, deixa eu ver, aqui. Você tem aqui, então, uma região com um campo magnético. Esse campo magnético, tá vendo que é um X, né? O X significa que você está vendo a parte traseira de uma flecha, tá? Quando você vê um ponto, é a ponta da flecha. Quando você está vendo atrás da flecha, você vai ver a pena, né? Então, o X seria a traseira da flecha. Quer dizer que esse campo está entrando no plano da tela, ok? Está entrando no plano da tela. Esse campo que está entrando, com a direção entrando dentro da tela, né? Recebe esse feixe de elétrons que está perpendicular, né? Então, o campo está entrando, o feixe de elétrons está perpendicular. Então, essa velocidade não está alinhada, ok? Então, vai haver ação de força magnética aqui. A pergunta é, para qual lado vai ser desviado? Para a esquerda ou para a direita? Tempo para vocês responderem, ok?
Então, olha só, gente, espero que vocês tenham feito com facilidade, né? Só aplicar a regra da mão direita, então você pega a sua mão direita, né? Aponta com os dedos para o campo, né? Na direção do campo, para dentro da tela, dedão na direção da velocidade, olha a força aqui, a palma da mão, né? A palma da mão indica que a força é para a esquerda. Verdade? Opa, peraí, mas o feixe não é de elétrons? Elétron não é carga negativa? Então, a força é oposta para a direção das costas da minha mão. Portanto, esse feixe de elétrons vai ser desviado para a direita, né? Facinho assim, tudo bem? Bom, gente, a força magnética, nós podemos dizer que ela é um volante. O carro ele tem 5 aceleradores. 5 aceleradores, né? Além daquele que a gente conhece, o acelerador comum, o carro também tem um acelerador, que é o volante, né? Porque para você fazer uma curva, você precisa de uma força, muda a direção da velocidade. Você tem também o freio, né? Que também é um acelerador, variação da velocidade. Você tem o acelerador comum, 3 aceleradores até agora. Você tem o freio de mão, 4º acelerador. E o 5º acelerador do carro é a embreagem, que também funciona como um freio, né? A embreagem tem todo o sistema também para você controlar a rotação do motor. Tudo bem? Então, olha só. A força magnética é um volante, tá? Então, o que ela faz? Ela não consegue acelerar. Ela não vai acelerar a velocidade no sentido de mudar o seu módulo, porque ela atua sempre perpendicularmente à velocidade. Portanto, ela não consegue alterar a velocidade, né? Assim como a gravidade, que atua perpendicularmente, não consegue alterar a velocidade de um objeto, de uma bolinha em cima de uma mesa, em repouso. Ok? Portanto, olha só, a força magnética ela vai alterar a direção, se a carga não estiver alinhada ao campo magnético. Ok? Beleza. A força magnética, né, se ela não altera a velocidade, ela não consegue mudar a energia cinética. Energia cinética está ligada à velocidade, né? Lembra? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ora, se a força magnética não consegue alterar a velocidade, o módulo dela, não consegue alterar a energia cinética. Portanto, o corpo não recebe trabalho, né? Então, a força magnética não realiza trabalho mecânico. Isso é bem importante, né? Então, a força magnética não serve como um acelerador de velocidade, só como uma mudança de direção de velocidade. Por isso que no motor elétrico a força magnética é responsável pela alteração, né, da direção da rotação, da direção da velocidade, que é a rotação do motor. Bom, gente, a força elétrica, diferente da força magnética, ela atua na direção do movimento da carga. Então ela consegue alterar a velocidade da carga. Então a força elétrica é um acelerador de cargas, né? Nós temos aceleradores em casa de cargas, né? Quem tinha antigamente aquelas TVs de tubo, aquelas grandonas, né? Monitor de tubo, são aceleradores de elétrons, né? Você tem aqui um acelerador elétrico, o elétron é acelerado, e aqui ele é desviado pelo campo magnético das bobinas, tá? E também temos o luz síncrotron, que é um laboratório enorme para produzir radiações de várias frequências, vários espectros, né? E para isso é usado em análise de materiais, é usado em medicina, usado em biologia, principalmente para microscopia de materiais, ok? E esse é muito importante. O Brasil está construindo um enorme, né? Tem mais de meio quilômetro de raio, né? O Sirius, que é o segundo maior acelerador, né, de partículas brasileiro. É o segundo, vai ser o maior, na verdade. É o segundo que eu digo é a construção. É o segundo que vai ser construído. Já tinha um primeiro que está sendo desativado. Bom, gente, vamos a mais uma questão. A magnetosfera, o campo magnético da Terra, natural da Terra, né, protege a superfície da Terra de ser atingida de radiação solar de partículas altamente energéticas sendo emitidas pelo Sol. Ok? Esse campo magnético ele vai proteger a Terra dessa radiação. Essas partículas carregadas vêm aqui com a sua velocidade, entram no campo, né, e o campo nos protege. Bom, sem essa proteção, a vida na Terra não ia existir, né? Ou melhor, até existiria, mas talvez de uma outra forma, né? E o que ocorre é o seguinte: nós queremos saber
se devido à magnetosfera, essas partículas sofrem... O que elas sofrem? Vamos lá, tempo para vocês responderem. Então vamos lá, gente. Olha só. Esse campo magnético da Terra, essa magnetosfera, né? Essas partículas que vêm do Sol, o que acontece com elas quando elas chegam nesse campo magnético? Elas sofrem uma redução de suas velocidades e caem na Terra? Ou elas sofrem um desvio de suas trajetórias para o espaço? Qual seria a afirmação correta aqui? A mais correta? Então, gente, olha só. Na verdade, nós vimos que o campo magnético não é capaz de acelerar, de mudar a velocidade, nem de aumentar a velocidade, nem de reduzir a velocidade. Portanto, esse campo magnético vai causar um desvio dessas cargas, e não uma mudança de sua velocidade, né? Como é a letra A. Então, a letra B seria a nossa afirmação correta. Agora vamos ver um pouquinho de cálculo, não se assuste, tá? Vamos só ver um pouquinho, porque é importante a gente saber como que a força magnética é dimensionada, né? Imagine um engenheiro que não sabe dimensionar a força magnética, não é possível, né, fazer o motor elétrico. Então, olha só, a força magnética é o produto do valor da carga pelo módulo da sua velocidade e pela projeção do módulo do campo magnético externo atuante na direção perpendicular da velocidade. O que está dizendo aqui? Então, olha só, você tem aqui o campo magnético e a velocidade. A força magnética é perpendicular ao plano que está o campo magnético e a velocidade. Basta você lembrar da regra da mão direita, né? Campo, velocidade, dedão no mesmo plano. Ok? A força, plano perpendicular. Tá certo? E a força, como é que é calculada? Carga elétrica em coulombs, vezes velocidade em metros por segundo, vezes o campo em Tesla, que é a unidade de campo magnético, vezes seno do ângulo entre a velocidade, direção da velocidade, e a direção do campo. Então, tá aí. Lembrar sempre que força é dada em newtons, sistema internacional, e a unidade de campo magnético é o Tesla. Vamos fazer um exercício agora. Então, olha só. Uma gotícula de óleo com carga elétrica de 5 microcoulombs, micro significa 10 elevado a menos 6, é um milionésimo, tá? 5 milionésimos, sexta casa decimal, esse 5 aqui, é lançada com uma velocidade de 40 metros por segundo, por uma região com um campo magnético uniforme de módulo 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. A força magnética que atuará sobre essa partícula terá módulo de... Lembrar sempre que esse valor de campo vai ser sempre pequeno, tá? Porque o Tesla é uma unidade muito grande, muito alta. Então, 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Então, aqui a velocidade, né? Aqui está o campo. Já sabemos pela regra da mão direita que se essa carga, como ela é positiva, se a velocidade tem essa direção, vamos pegar o dedão, pôr na velocidade, campo saindo da tela, olha a pontinha da flecha, ok? Força magnética vai ser para baixo, ok? Direção vertical para baixo. Mas vamos calcular então essa força. Vamos lá, as alternativas que nós temos é 4,6 vezes 10 elevado a menos 6 newtons, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 newtons, 3,2 vezes 10 elevado a menos 8 newtons, 5,4 vezes 10 elevado a menos 6 newtons e 3,8 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Vamos calcular então essa velocidade, essa força e tempo para vocês resolverem. Vamos lá.
Pronto! Então agora espero que todo mundo tenha conseguido resolver, né? Não é tão fácil, né? Então olha só, tem que saber um pouquinho de matemática, né, para resolver essa questão. Né? Então é o seguinte, ó. Nós temos então os dados do problema. 5 microcoulombs, que é a carga elétrica, 40 metros por segundo, que é a velocidade, 1,4 × 10⁻⁴ Tesla, que é o campo, e nós temos o ângulo entre o campo, né, e a velocidade, que é 90 graus. Velocidade, campo, 90 graus. Ok? Agora, vamos aplicar na expressão que nós vimos anteriormente. A força vai ser, então, a carga elétrica, 5 × 10⁻⁶, micro 10⁻⁶, 40, que é a velocidade, metros por segundo, e 1,4 × 10⁻⁴ Tesla, que é o campo, vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 graus é fácil, é 1. Né? Então, é 1. Aí fazemos o produto primeiro dos números, depois o produto das potências de 10. Lembrando que potência de 10 são a mesma base, repete a base, soma os expoentes. Menos 6 mais menos 4, menos 10. Então, nós temos, então, 280, que é o produto aqui, vezes 10 elevado a menos 10. Ora, 280, né, se eu pegar a vírgula que está aqui na casa do zero e colocar no lado do 2, para ficar em notação científica, nós vamos pular 2 casas para a esquerda. Então, nós temos que aumentar esse expoente. Então, aumenta 2, vai ficar menos 8. Né? Menos 8 é maior que menos 10. Então, nós temos 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. A resposta do nosso problema. Ok? Gente, obrigado. Aqui estão as fontes das imagens, as referências que vocês podem encontrar lá no Classroom, ok? Que vai estar lá disponível para você a aula. Também no site Aula Paraná, você consegue acessar, ok? E até a próxima, gente. Um abração para vocês.